Tome seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Papo geral. Isso tem que ir. Glória a Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia. Né? A dicção vai indo embora, né? Glória a Deus. Você fica querendo falar rápido, você olha para o relógio, uau, é 7h44. Aí você quer falar rápido, a dicção vai embora. Mas vamos lá, vamos com calma, né? Glória a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia no Salmo de número 32. Nós vamos meditar na palavra de Deus, um lindo salmo que o Senhor inspirou Davi a escrever. É um dos salmos preferidos que eu tenho. Salmo de número 32, por conta, 34 na verdade, por conta da história por trás desse salmo. Os salmos, irmãos, eles não são hinos ou orações escritas de maneira aleatória, né? Uma pessoa sentou um dia, viu a água batendo no mar e falou assim: vou escrever hoje sobre o mar, né? Inspiração veio do mar. Mas são inspirações, irmãos, que homens de Deus passaram na sua vida e tiveram profundas experiências com o Senhor, profundas experiências com o Deus da palavra. E através dessas experiências, eles alcançaram de Deus vitória e por isso escreveram o Salmo. Ou através dos Salmos, eles alcançaram conhecimento e por isso escreveram a história depois. Os Salmos de Davi, eles são interessantes porque Davi, ele teve um contexto de vida bastante agitado, né? Eu acho que Davi morava em Los Angeles. Acho que Davi morava aqui em Los Angeles, alguma coisa assim, né? Que a vida de Davi era agitada, né? Davi, ele viveu experiências extraordinárias com o Senhor, é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas quando você analisa a vida de Davi de maneira humana, você fala assim: quantas tragédias causadas e vitimizadas em Davi. Davi foi vítima de tragédias, mas Davi também foi causador de algumas tragédias. E mesmo assim, Davi leva esse selo, não dado por homens, dado pelo próprio Deus. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. E nós às vezes indagamos, né? Por que é que Deus achou Davi desse jeito? Como é que Deus consegue olhar do alto e enxergar num homem tão falho, tão cheio de questões e problemas, alguém que ele consiga se identificar, alguém onde ele consiga ver a identidade dele, a vontade dele manifestada no coração, que por diversas vezes se afasta tanto do Senhor. É por isso que o texto de hoje, no Salmo de número 34, ele faz tanta diferença para o meu e para o seu coração. Porque o Salmo de número 34, ele é escrito num contexto onde Davi, no final do capítulo 21, finalzinho do capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, ele foge da frente de Aimeleque, que era naquele momento o rei dos filisteus. Na verdade, ele vai primeiro da frente do rei, ele acaba aparecendo na corte do rei dos filisteus ali, fugindo de Saul, e ele ali é identificado rapidamente, né? Rapidamente Davi é identificado. E então Davi passa por essa transformação. Ele passa por esse embate sobre a sua pessoa sendo exposta. Davi é exposto de uma maneira que ele não estava pronto para ser. Então, ele, entendendo que estava prestes a ser morto por aqueles homens, ele dá uma de doido. A Bíblia diz que Davi começa a babar. Literalmente, começa a escorrer baba da boca dele, ele começa a arranhar a parede. Já pensou? Um guerreiro, um homem de uma estirpe que foi conhecido como Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Agora, literalmente, fingindo-se de doido. Já viu essa expressão que a gente fala no português? Meu amigo, aí dá uma de doido. Pois é, vem de Davi. Fingiu-se de doido. E foi tão bom o fingimento dele que o rei falou assim: rapaz, e eu preciso de mais doido aqui. Eu acho que esse pessoal estava no Nordeste, né?
porque as expressões são muito interessantes. E eu preciso de mais doido aqui, manda esse rapaz para lá, já tem doido suficiente por aqui. E manda Davi embora. Que humilhação, não é? Como você se sentiria com promessa de Deus e passando por isso? Como você se sentiria lembrando-se, ainda jovem Davi, lembrando de tudo que Deus tinha prometido, crendo nas promessas nesse momento e sendo literalmente humilhado, dando uma de doido? Só que a Bíblia diz que ele sai de lá, e a continuidade do primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Samuel, no capítulo de número 22, fala que Davi agora entra e chega a um lugar onde tem uma caverna, a caverna de Adulão. E a Bíblia, após apresentar a caverna, diz que naquele lugar se juntava os endividados, os desgostosos e os amargurados de Israel. Ele não servia para ser doido na corte do filisteu, e agora vai parar no meio de um monte de gente atribulada. Tribulação, irmão. Você já lidou com gente frustrada? Ou já passou por uma frustração tão grande na sua vida que você observou a dificuldade que as pessoas tinham para lidar com você por causa da sua frustração? Mas já lidou com gente frustrada? Gente frustrada é complicado, irmão, porque onde você pega, machuca. Onde você fala, dói. Onde você aponta, você levanta. Às vezes o foco não é nem aquilo que está sendo dito, é porque a pessoa traz dentro do seu coração uma pecha de complexo de inferioridade, às vezes complexo de superioridade, né? Às vezes o problema no coração da pessoa é que ninguém reconhece o quão maravilhoso ele é. O contrário, às vezes ninguém reconhece que ele pode ser melhor. O fato é que quando você entrava em Adulão, tudo que tinha em volta de você era gente difícil. Era gente difícil. Parecia que você tinha juntado em Adulão todo mundo que não prestava para nada, que não servia para nada. Sabe que muita gente hoje me ouve falar nisso e começa a pensar no seu envolto e fala assim: olha, realmente em volta de mim, olha, não dá para contar com ninguém, viu? Realmente em volta de mim eu não tenho como me alicerçar em ninguém. Ninguém serve. Você fala com um, o cara não sabe fazer aquilo ali. Você fala com o outro tem cheio de problema. Como é que eu entrego, por exemplo, isso aqui que tem de valor para mim, para uma pessoa que é completamente endividada? A gente conhece, de uma maneira normal de viver a vida, que você não empresta dinheiro para quem já está devendo, não é verdade? E você também não toma emprestado para quem anda com um revólver na cintura. A gente conhece algumas regras básicas de vida que nos faz entender que a caverna de Adulão era um lugar absolutamente contrário a tudo que Davi era, a tudo aquilo que ele tinha dentro de si. Só que, ao contrário da corte dos filisteus, a Bíblia fala para mim e para você, versículo de número 2 e 3, desse mesmo capítulo 22 de 1 Samuel, que Davi, quando entra na caverna de Adulão, ele se faz chefe no meio deles. Ele chega naquele lugar, ele olha a situação daquelas pessoas e ele se propõe a ser um lugar de autoridade para aqueles homens. E é justamente nesse momento que aparece esse capítulo de número, esse salmo de número 34 da minha Bíblia e na sua. A maioria dos eruditos concordam que é nesse momento que Davi escreve esse salmo. Eu gostaria de, em rápidos minutos, compartilhar com você alguns conhecimentos que Davi nos traz isso, que nos conectam diretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo e o nosso trabalho como homens e mulheres de Deus no lugar onde nós estamos, para a glória do nome de Jesus. Entenda uma coisa que eu vou falar para você. Se você está aqui hoje, se você entrou por essas portas para vir para esse culto, Deus quer usar você nessa cidade para a transformação das pessoas que estão em volta de você. Eu vou repetir para você. Deus quer usar você nessa cidade
para a transformação das pessoas que estão em volta de você. Eu vou falar de novo, até você falar amém. Deus quer usar você nessa cidade para a transformação das pessoas que estão em volta de você. Amém. Amém. Porque não entenda isso. O pastor Joel gosta dessa frase e eu copiei dele essa frase. Se você está respirando e batendo as pestanas, e você está aqui hoje, é porque de alguma forma Deus está investindo a sua vida para a salvação dos perdidos. Você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para alcançar seus objetivos. Não estou dizendo que você não tem que alcançar seus objetivos, você não tem que ganhar dinheiro, não é nada disso. Eu estou dizendo que o objetivo maior da vida não é esse. O objetivo maior da vida é conhecer a Jesus e representá-lo enquanto vive aqui. É a sua chance de fazer isso. E você vai conseguir em nome de Jesus, porque Deus vai te ensinar hoje muitas chaves para a glória do nome do Senhor. Ele começa no início do seu salmo, como várias vezes ele fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha como Davi começa esse salmo. Senhor, o que eu vim fazer aqui? Senhor, olha onde eu vim parar. Senhor, não tinha lugar pior para o Senhor me mandar, não? Não tinha lugar pior para mim viver, não? Não tinha uma condição mais difícil de eu lidar? Não tinha gente pior? Não. Bendirei ao Senhor, meu Deus, em todo o tempo. Sabe o que quer dizer em todo o tempo? É incluindo esse. Em todo o tempo louvar o Senhor é incluir esse no tempo de louvar o Senhor. É incluir o dia onde as coisas não vão bem. É incluir o dia onde a dor é mais forte. É incluir o dia onde as coisas não funcionam da maneira como você planejou. É incluir o dia do seu prejuízo. É incluir o dia da sua frustração. Todos os dias. Bem dizer ao Senhor. E o seu louvor estará no meu lábio continuamente. Ou seja, eu não vou escolher um período do dia para bem dizer ao Senhor. De maneira contínua eu vou bendizer o Senhor. Eu não vou escolher um período onde eu possa entregar ao Senhor um louvor, onde eu possa manifestar no meu coração a consciência de entender que Deus está no céu e de que Ele cuida da minha vida. Não. É de contínuo. O seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Olha só, a glória da minha alma, a alegria da minha alma, o lugar que mais brilha na minha alma, está naquilo que Deus me deu. E aí ele fala assim: os humildes ouvirão e se alegrarão. Sabe por que ele marca os humildes? Ouvirão e se alegrarão? Porque quando ele está fazendo, está todo mundo ouvindo, mas nem todo mundo se alegra. Você já teve alguma vitória que você contou para alguém e a pessoa, o fato de você contar lhe trouxe muito pesar? Lhe trouxe muita tristeza? E aí fez você assumir um negócio que parece que é um mantra da igreja no século 21. Ei, não conta suas bênçãos para ninguém não. Porque quando você conta, as pessoas ficam com inveja. Obrigado, irmão. Não, na igreja a gente não pode contar as coisas para ninguém não. Porque se a gente fala de bênção, as pessoas, ficam achando ruim com a gente. Você já ouviu isso? Já não viu? Isso é uma mentira do diabo tão grande. Porque Davi falou assim: eu vou me gloriar no Senhor, e os humildes vão ouvir, e eles vão se alegrar. Mas todo mundo ouviu. Teve gente que não se alegrou, mas a alegria dele era ver que alguém se alegrava. A gente precisa de parar de dar foco, irmão, na nossa vida, de quem não vai se alegrar com a nossa bênção. Nós precisamos de contar a nossa bênção para que o humilde se alegre com ela. Nós precisamos de compartilhar as coisas boas que Deus fez na nossa vida para que o humilde se alegre com ela. Porque quando o humilde se alegra com a bênção de Deus na nossa vida, ele faz coro com a gente agradecendo a Deus. Só que nem sempre você tem a condição de saber com certeza quem que é humilde e quem não é. Você não é Deus. Então conta as beneficências de Deus na terra enquanto você anda aqui, por gentileza, para que todos ouçam, porque os humildes vão vir com você e eles vão se alegrar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz um convite: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma e exaltemos o nome. Olha o convite do Davi. O convite do Davi foi assim: pessoal,
Essa semana tem um churrasco da igreja. Eu queria convidar todo mundo para a gente ir lá. Ó, pessoal, é o seguinte, ó, nós vamos marcar o dia do futebol dos irmãos. Eu quero que todo mundo vá lá. Ó, irmão, é o seguinte, ó, eu marquei aqui um dia para nós fazermos intercessão pelas causas impossíveis. E nós vamos lá. Não. Vamos fazer o seguinte: engrandecei o nome do Senhor comigo, todos. Não me interessa quem é você. Não me interessa onde você está. Quando você estiver comigo, eu vou puxar da sua língua uma palavra de louvor, de glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou puxar da sua língua um reconhecimento de que Deus é soberano em todos os lugares. Eu vou dar um jeito de que eu ouça você dizer que Deus é poderoso no céu e na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o evangelismo, a melhor maneira que existe. É o evangelismo, a maneira de Davi. Não fique esperando a pessoa crer em Jesus para começar a contar dela das coisas, grandeza de Deus. Já começa a contar antes, porque vai puxando da língua dela o louvor ao Senhor, a glória ao Senhor, a exaltação ao Senhor. Engrandecer comigo, todo mundo, vem aqui, vamos engrandecer comigo. Está conversando comigo, vai terminar dando glória a Deus de algum jeito. Vai falar assim: isso é bênção de Deus ou não é? É bênção de Deus, confirmou, é glória para Deus, aí ó, confirmou. Davi não ficava escolhendo ambiente, localização. Ele não ficava escolhendo momento, todo momento era momento de chamar as pessoas, a atenção das pessoas a glorificar o nome do Senhor com ele. Mas aí ele confessa no versículo número 4. Ele fala assim: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. E aqui eu gosto que tem um ponto e vírgula. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Tem gente que está falando assim hoje: busquei o presidente da República, não consegui falar com ele. Busquei aquele importante irmão da igreja que tem uma condição financeira, mas não consegui falar com ele. Busquei o prefeito da cidade, mas não consegui falar com ele. Busquei Maomé, mas ele já morreu há muito tempo. Busquei o Buda, mas também ele não falou nada, ficou lá sentado do mesmo jeito que ele estava. Busquei a santa da igreja católica, ela também não disse nada para mim. Mas aí Davi fala assim: busquei o Senhor e ele me acolheu. Glória a Deus. Eu busquei o Senhor e lá eu encontrei, lá alguém me recebeu. Quando eu busquei o Senhor, lá eu encontrei os braços abertos do Senhor, lá ele me acolheu. Aí tem um ponto e vírgula que geralmente na poesia hebraica era cantado junto, ou então era um texto de sinergia, onde um era o outro, uma parte antes da ponto e vírgula era a mesma coisa dita embaixo, só que de uma forma diferente. Busquei o Senhor e ele me acolheu. E esse buscar em Deus e acolheu significa o seguinte: livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Quando eu encontrei a Deus, quando eu fiz essa busca e fui acolhido, tudo aquilo que eu tinha medo de acontecer comigo, eu fui apaziguado no meu coração. Eu fui resgatado. E eu quero mais uma vez colocar você no contexto de Davi, perseguido por Saul, tendo que passar de doido, agora na caverna de Adulão. O que sobrou para ele? Busquei ao Senhor, e lá sim eu tive acolhimento. Nos braços de Saul eu não consegui acolhimento. No rei dos filisteus eu não consegui acolhimento. Aqui nessa caverna todo mundo está amargurado, mas eu busquei ao Senhor e ele me acolheu, e todos os meus temores eles foram apaziguados por Deus. Me livrou de todos os meus temores. Hoje na nossa escola dominical, o nosso presbítero Rodney nos lembrou que a expressão não temas na Bíblia está escrita 366 vezes. Você sabia disso? Tem uma para cada dia do ano, inclusive no ano bissexto. Todos os dias que você buscar o Senhor, ele vai te acolher. E você vai ser liberto dos seus temores, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aí ele faz mais um convite agora: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Essa aqui é a Almeida Revista e Atualizada. Na sua talvez esteja um pouquinho diferente disso. Contemplai-o e sereis iluminados. Você já andou em casa e uma vez você levantou o seu rosto para a lâmpada? E quando você levanta o seu rosto para a lâmpada, o que acontece? Seu rosto é iluminado.
Quando você levanta o seu rosto para contemplar o Senhor, a luz dele ilumina você. E quando ela ilumina você, você não passa vergonha. Aleluia, Senhor. Tem muita gente passando vergonha porque ele se coloca com a cabeça na frente da luz, aí ele não acha as coisas que estão no chão. Mas levanta o seu rosto para olhar a luz, porque o seu recurso não está no chão, está em Deus. Aleluia, Senhor. Verdade. O seu recurso não está nas coisas que estão em volta de você, está no Senhor. Ele é o seu recurso. Glória a Deus. E aí continua falando de si mais uma vez. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Pensa, tem tribulação, não tem, está vivo. Mas ele fala assim, clamou este aflito. Ele reconhece que a vida tem aflições. Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições. Até no Brasil, há pouco tempo atrás, mais ou menos na década de 70, não faz tanto tempo, pouco tempo atrás assim, que alguém cantava, olha, você bem sabe que eu não te prometi um mar de rosa, não é? E eu acho que essa pessoa, ela se inspirou nas palavras de Jesus, não prometeu para a gente um mar de rosa. No mundo tereis aflições. E quem tem aflição, senão aquele que está aflito? Já ficou aflito com alguma situação? Essa semana alguém me ligou e contou assim, meu amigo, eu estou com um rapaz aqui que me liga todo dia me pedindo dinheiro. E eu estou percebendo na voz do rapaz que cada dia ele está mais desesperado, aflito, coração pesado, pequeno. Você sabe como eu, como que é, talvez você não saiba disso, você é muito mais rico que eu, de dever dinheiro para os outros é difícil, é complicado, mas aquela pessoa fica, sabe, mordendo você. Eu lembro de uma experiência quando a gente era pequeno, tomara que meu pai não veja essa parte, mas eu, infelizmente, pai, eu lembro. A gente morava numa casa, numa rua, na cidade de Patriarca, em São Paulo, e era uma rua muito boa, zona leste de São Paulo, mas muito bom aquele lugar lá que a gente morava. E era o terceiro mês seguido e não tinha aluguel. E o dono da casa começou a aparecer bêbado e com uma faca na mão, para cobrar o aluguel. E eu vi. E eu não vi só ele com a faca na mão, eu vi a aflição do meu pai. Já pensou? Claro que você já pensou, né? Terrível, eu contei para você. A aflição do meu pai, de estar lidando com aquilo. Desempregado, sem condição de pagar suas contas em dia. E o desespero que existia naquele momento de a gente não saber o que ia acontecer, porque eu era pequeno ainda, eu imagino que eu nem fazia noção completa daquilo que significava. Mas eu lembro que meu pai entrou em casa e sempre muito calado, meu pai nunca foi de reclamar de nada e de outbursts, né, daqueles, sabe, súbitos de gritar e de se impor e tal. Não, meu pai sempre foi muito calmo, pensa num baiano calmo. E eu lembro que minha mãe russa, né, loira, sangue fervendo, né, olhou para ele e falou assim, Milton, você não vai fazer alguma coisa? Você não vai fazer alguma coisa, Milton? Meu pai, com toda a paz do mundo, olhou para minha mãe e falou, Deus proverá. Irmão, eu não sei de onde veio não, mas no outro dia tinha pão com queijo e presunto em casa para a gente comer no café da manhã e o aluguel foi pago. Aleluia. Glória a Deus. Deus abriu a porta. Deus abriu a porta. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu, livrou das suas tribulações. Tem coisa que amanhã você não vai conseguir resolver. Clama ao Senhor. Tem situações que estão, sabe, se apegando a você. Clama ao Senhor. Tem situações na vida de alguém aqui, deixa eu falar para você em nome de Jesus, que ela já virou uma extensão sua. Quando se fala de você, quando se conversa a respeito de você, e quando se entende quem você é, parece que essa situação, ela já é como se fosse uma coisa grudada a você, faz parte de você. É como alguém que traz um corpo siamês junto, sabe? Alguma coisa que sai para fora. Como se fosse uma anomalia no corpo, faz parte de você.
em nome de Jesus, você vai clamar ao Senhor e Ele vai te livrar dessa tribulação. Aleluia. Você vai pedir para o Senhor, Ele vai livrar você dessa situação em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Versículo de número 8, nós já estamos começando a terminar. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aqui eu quero voltar você mais uma vez ao contexto da caverna. Alguns eruditos, o Dr. Alan Redpath, que foi pastor da igreja do Dwight L. Moody, na cidade de Chicago, um dos pastores daquela igreja, ele pastoreou aquela igreja na década de 80. Ele escreve um livro muito bonito sobre Davi, fala assim, Formando o Homem de Deus, lições da vida de Davi. E ele pega esse enredo de Davi, escrevendo esse salmo, e fala assim, talvez Davi tenha recitado esse salmo depois de composto, a fogueira daquela caverna durante a noite. No meio daqueles endividados, no meio daquela gente problemática. E no meio de todo mundo que estava ali, sabe, cheio de amargura no coração, uns gritavam com o governo, outros falavam que a culpa era do Congresso, outros diziam que era a Suprema Corte, né? Outros falavam que o problema era o preço da gasolina, outros diziam que era a situação imigratória do país. Cada um reclamava de uma coisa. Uns falavam que era o problema do presidente do país de onde eles saíram, outro era o problema do presidente que estava agora. Uns falavam que era do candidato a futuro. Enfim, o problema era em todo mundo, menos neles. O problema era de todo mundo, menos deles. Tem gente que é assim, o problema é de todo mundo, menos dele. Há algum tempo atrás, alguém reclamou de uma pessoa, e aquela pessoa ficou muito brava que reclamaram dele. E eu falei assim, já parou para pensar se a pessoa tem razão que ela está reclamando? Não, imagina, como é que ela tem razão que está reclamando de mim? Opa, será? O Dr. Navi contava uma história parecida com essa. Ele falava que certa vez o professor lá do seminário, lá em Oxford, deu para eles fazerem um trabalho de grupo. E no trabalho de grupo da classe de psicologia, irmã Liana, cada um tinha que dizer para o outro um defeito que a pessoa tinha, um traço de defeito que a pessoa tinha. E aí o Ravi estava chegando para aquele dia de aula de manhã, e o amigo dele do lado vai batendo em tudo, e chutando lata, e bravo. Eu disse, meu amigo, por que você está bravo desse jeito? Não, você não vai acreditar o que o fulano falou para mim? Na nossa lição lá de falar o que o outro tem de problema? O que, meu amigo? Ele falou que eu não sei receber crítica. Ele falou que eu não sei receber. Que negócio, que absurdo. Acho que... Será que às vezes aquilo que mais... Será que... Mas imagina agora, você coloca nessa visão que o Dr. Alan chamou a gente para fazer, ele colocando naquela fogueira, aquele monte de gente problemática em volta, e ele olha para os meninos, para os rapazes, para os endividados e fala assim, escuta, ei, vamos fazer uma prova diferente? Você já provou da bebida? Você já provou do mundo? Você já provou das suas ideias? Já provou da sua criatividade? Você já provou da sua força física? Você já provou da sua maneira de lidar com relacionamentos? Você já provou da sua malandragem? Mas sabe uma coisa que você não provou ainda? Você não provou que o Senhor é bom. Meu Deus. Vamos provar que o Senhor é bom? Vamos experimentar a bondade de Deus como cantou a Sarinha hoje? Vamos degustar da bondade de Deus? Vamos fazer uma prova? Imagina você num grande self-service. E você pode fazer prova de qualquer coisa. Vai lá no doce que está escrito assim, bondade de Deus. Pega um pedaço e prova. Glória a Deus, aleluia. Põe na boca, degusta. Provai e vede que o Senhor é bom. Que nele bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha, feliz, mais do que feliz, é o homem que encontrou refúgio no fato de saber que Deus é bom. Estava todo mundo naquela caverna, mas mesmo naquela caverna, Davi estava refugiado na bondade de Deus. Glória a Deus. Estava todo mundo debaixo daquele paradigma de Saul no poder, dos filisteus serem contrários a nós, mas Davi, mesmo dentro de Adulão, ele estava refugiado na bondade de Deus.
provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você não está morando em Los Angeles, você está morando na bondade de Deus. Aleluia. Você não está morando nos Estados Unidos, você está morando na bondade de Deus. Amém. Você não está morando naquele condomínio onde você vive, você está morando na bondade de Deus. Você está refugiado na bondade de Deus. Você não está morando debaixo de perseguição, você está morando na bondade de Deus. Você está refugiado lá. Lá é um refúgio para você. A bondade de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta ao homem que nele teme. Os leões sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Terminando o versículo 11 e até o 14 a gente termina por aqui. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui Davi é como se chegasse no ápice daquela lição que ele está fazendo. Primeiro ele começa bem dizendo, ele fala que vai fazer isso todo o tempo, ele começa a fazer convites, ele agora fala de provar e ele termina. Vamos fazer o seguinte? Eu vou ensinar para vocês um negócio. Vamos fazer o seguinte, eu percebi que eu consegui entrar na mente de vocês. Eu consegui agora ir abrir uma porta na alma de vocês. Vocês estão olhando para mim agora e falam assim, como é que esse cara faz isso? Né? Parece o Pablo Marçal, me pergunta como. Vocês estão olhando para mim e falando assim, uau, esse homem tem uma palavra diferente, essa mulher tem uma palavra diferente, ele tem uma maneira diferente de enxergar a vida. Vamos fazer o seguinte, vinde meninos. Já pensou humilhação para aqueles que se achavam muito maduros? Já lidou com gente que acha que é super madura? Mas só o jeito dele falar de maturidade já mostra que é uma pessoa imatura. Só o jeito dele propor maturidade já é imaturidade de uma maneira completa. E agora ele olha assim, vinde meninos. Vem cá menino, vou falar para você. Vou ensinar para você o temor do Senhor. Vou ensinar para você o princípio da sabedoria. O início de tudo isso. Vou ensinar para você, vinde e vos ensinarei, escutai-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele faz uma pergunta maravilhosa. Esses dias atrás nós falamos a respeito disso. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Escuta, gente, quem quer coisa boa na vida? Glória a Deus. Quem quer viver bem? Quem quer desfrutar de coisa boa? Né? Meu amigo, até no cemitério, se você gritar isso muito alto, os mortos se levantam. Todo mundo quer viver bem, irmão. Todo mundo quer desfrutar das coisas da vida. Mas aí Davi começa com um princípio agora. Vamos fazer o seguinte? Refreia a sua língua de falar o mal. Quer mudar o paradigma de como você é visto, de que você experimenta? Começa pelo aquilo que você está falando. Ué, eu não tenho que mudar então de grupo? Tem alguém que chega assim para mim e fala assim, pastor, a gente na verdade tem que se unir com grupos que vão fazer a gente ir para cima. Rapaz, vai ser difícil ensinar isso aí na igreja, porque Jesus se reuniu com uma galera, irmão. Então a gente tem que ir para um lugar, né? Olha, se você é a pessoa mais inteligente daquele grupo, você tem que procurar outro grupo para você ser o menos inteligente, para você agregar sabedoria. Eu entendo tudo isso numa perspectiva educacional e etc., mas na perspectiva do reino de Deus, se você tem condições, você é o que serve. Se você está melhor posicionado espiritualmente, financeiramente, você é o que serve. Você é quem põe a mesa. Se hoje Deus tem te chamado a atenção para olhar para você mesmo e perceber quanta bênção Deus tem te dado, senta na fogueira à noite, chama os meninos em volta da mesa e fala, escuta, eu tenho um negócio bom para te ensinar. Vamos começar a melhorar de vida? Você já percebeu o quanto que você reclama todo dia das suas coisas? Você já percebeu quantas vezes na sua boca só tem coisa de maledicência? Quando você se reúne ou quando você abre a sua boca para contar alguma coisa, é sempre alguma coisa pejorativa de alguém? É sempre alguma coisa que traz dor a respeito de algum assunto? Quantas vezes a gente fica esperando, ou fica esperando de você, ouvir um milagre, uma bênção, uma vitória, mas todas as vezes é algo vil, é fel. Vamos começar a mudar de vida? Como? Refreia a sua língua de falar o mal. Procure a paz. Onde é que a paz está? Está ali. Siga. Glória a Deus. Onde é que está a paz? De vez em quando. Às vezes a gente faz alguma coisa para as crianças e contrária até ao normal do que a gente deveria fazer.
que você deu isso para ela comer agora? Aí eu olho para Ana, ou ela olha para mim, era o preço da paz. Ou era dar isso, ou era continuar gritando na nossa cabeça. Então, pelo preço da paz, quantas vezes a gente às vezes não pagou alguma coisa para alguém só para não ver a pessoa falar mais? É verdade, não? Por que você pagou tão caro? Não, era o preço da paz. Não vou ouvir nunca mais. É? Pague o preço da paz. Principalmente a paz com Deus. Pague o preço para estar em paz com Deus. Qual que é o preço que eu pago pela paz com Deus? Receba o sangue de Jesus na sua vida, seja lavado por Ele e viva na realidade desse corpo. Glória a Jesus. Busque a paz e siga. Estamos terminando. Refreia a sua língua de falar o mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal, pratica o bem que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. No finalzinho do Sermão do Monte, capítulo 11 de Mateus, Jesus se apresenta na frente dos seus discípulos e fala assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus não é o seguinte: cada um com seus problemas. O convite de Jesus não é vai cuidar da sua vida. O convite de Jesus não é nenhum desses. O convite de Jesus é o seguinte: olha, vem aqui, eu vou ajudar você. Vem até a minha presença, eu vou levantar a sua vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e você vai achar alívio para a sua vida. Glória a Deus. Aquele lugar onde ninguém consegue mexer, aquela história que ninguém consegue entrar, aquele problema que ninguém consegue solução, Jesus tem solução para ele. Jesus é o nosso Davi eterno, chegando na nossa caverna de Adulão, nós os endividados e desgostosos da vida, e mudando o nosso cativeiro e a nossa característica, mudando quem nós somos, tirando de nós toda essa pecha que nós tínhamos de viver uma vida na maldade. Agora Ele entra e modifica tudo. Vinde, vos ensinarei o temor do Senhor. E agora, quando nós aprendemos o temor do Senhor, nós achamos nele alívio para a nossa alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele continua dizendo: olha, se você vier comigo aqui, você vai achar um campo para você pastar com alegria. Você não vai mais sofrer. Agora, o sofrimento que Jesus promete aqui não é esse sofrimento do nosso da aflição do dia a dia, é o sofrimento da falta de solução. Tem vários sofrimentos na vida. Tem sofrimento que você passa por causa de um problema, sofrimento que você passa por causa de uma circunstância, mas tem sofrimento que você passa que você não sabe de passar, porque você tem solução para a vida. O Senhor Jesus Cristo é a nossa solução. Ele é a solução para a sua casa, para a sua família, e Ele é a solução para as pessoas que estão em volta de você. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração essa semana, eu termino por aqui, Clarinha, me ajuda, por gentileza. Ele me fez lembrar, irmãos, que por muito tempo nós temos vivido olhando só para as nossas próprias responsabilidades. Qual que é a minha responsabilidade aqui no meu aspecto, nas minhas coisas? Qual que é a minha responsabilidade aqui dentro daquilo que eu acho que é para mim? E o Senhor te olha e fala assim: eu queria tanto te usar. Eu queria tanto levantar você nessa cidade para que você fosse uma referência para as pessoas que chegam. Não uma referência só naquilo que você faz, mas uma referência naquilo que você é. Eu, por exemplo, graças a Deus, tenho a facilidade de encontrar isso em alguns irmãos nossos aqui. Todo mundo que às vezes pede para mim: você conhece alguém que faz doce? Conheço, amigo. Você sabe alguém que tem carro? Conheço o Marcelo. Sabe alguém que faz transferência? Conheço o Raul. Você conhece algum psicólogo aqui em volta? Conheço a irmã Eliane. Nós temos facilidade para reconhecer. Sabe alguém que sabe bastante de emprego? Conheço a irmã Linda. Já mandei uns 200 para a irmã Linda lá. O telefone da irmã Linda fala: irmã Linda, ó, pessoa aqui acabou de chegar, diz que precisa de emprego. E é uma delícia fazer isso. Compartilhar com os meus irmãos oportunidades para eles serem abençoados através do trabalho e da profissão que Deus colocou nas mãos. Mas o Espírito Santo de Deus aqui nessa cidade, quando alguém bate na porta do céu aqui de Los Angeles e fala assim: Senhor, onde é que eu vou encontrar um lugar que tem paz para o meu coração? A minha pergunta diante de Deus honesta é: será que Deus pode falar assim: escuta, procura o Will,
procura o Will. Ele vai te dar uma ajuda a respeito disso aí. Olha, eu estou com sofrimento lá na minha casa, na situação aqui, Deus tal. Olha, pode procurar o irmão Raul, pode procurar a irmã Nanete. Eu sei que Deus pode falar isso por eles. Mas por mim eu me pergunto. Será que Deus pode falar isso para mim? Por mim? Lá no céu? Será que eu estou sendo um bom Davi da minha caverna de Adulão? Daqueles que chegam em volta de nós? Ou será que eu estou preso na humilhação que eu passei na casa dos filisteus? Será que eu estou preso na promessa que não se cumpre? Será que eu estou preso nas circunstâncias que envolvem o fato de eu estar num lugar que é contrário àquilo que eu quero fazer? Parece que as outras cavernas estão tão melhor. Né? A gente olha a caverna, mas rapaz, a caverna lá parece estar uma festa lá. Né? Será que você pode ser bênção na caverna onde Deus te colocou? Isso é uma referência. Será que você pode hoje falar assim, como Jesus disse, olha, vinde a mim, você que está cansado e oprimido? Ou você fala assim, não, ema, cada um com seus problemas. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã. Deus quer te levantar nessa última hora, nesse momento, para fazer de você um atalaia nessa cidade, nesse lugar. Deus quer levantar agora, a partir de agora, preste atenção no que eu estou falando, marque o dia e a hora. Deus está levantando uma nova geração de homens e mulheres. E geração que eu falo não é dos nossos meninos, não dos nossos jovens, é geração porque está sendo gerado de novo hoje. Hoje Deus vai gerando no seu coração uma vontade que você não vai se aguentar de não fazer aquilo que você precisa para cumprir a vontade de Deus. Você não vai se aguentar. Deus vai fazer colocar um negócio no seu coração que quando você viu atribulado de coração, você vai falar assim, deixa eu botar a mão nesse problema aqui. Mas não é seu, mas Deus pode resolver, eu sei como. Rapaz, o que você tem a ver com isso? Não tenho nada, mas Deus me colocou aqui porque Ele tem a ver, Ele quer que eu mexa isso aí. Alguém me perguntou esses dias, pastor, você não fica carregado pelo problema dos outros? Você lida com o problema de todo mundo, você não fica, ai meu Deus do céu, passando mal com o problema dos outros? Eu falei, não. Por que não? Eu falei, porque quem tem solução é Deus, não sou eu. Eu nunca entro num problema para tratar com alguém achando que a minha palavra vai mudar a situação da pessoa. Eu oro a Deus e dou a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar a situação dela. Eu não acho que eu posso fazer alguma coisa. Mude a chave na sua cabeça. O que Davi estava fazendo na caverna de Adulão é, eu estou apontando o Senhor. Muda você, para que você consiga ver o Senhor também. Quem tem solução é o Senhor. Quem tem vida para as vidas é o Senhor. É Ele que tem. E Ele quer usar você em nome de Jesus. Tem um que canta assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. É isso aí que você está cantando? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Eu quero orar para você, fique de pé para a gente. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Primeiro convite que eu quero fazer para você, bem específico. Não venha agora para você não se expor. Venha depois. Se você veio aqui hoje dizendo, olha, não volto mais aqui. Não volto mais aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Eu não sei o que eu estou insistindo com isso aqui. Porque as coisas são sempre as mesmas e são sempre do mesmo jeito. Hoje Deus falou com você e muda o seu coração. E deixa eu falar uma coisa para você. Em nenhum momento eu acho que as coisas vão mudar porque eu vou fazer uma coisa diferente aqui no mundo. Porque nós vamos fazer uma coisa diferente ali e tal. Não, nós vamos fazer diferente aqui e tal, as coisas vão mudar. Não. As coisas vão mudar quando eu e você juntos aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida. As coisas vão mudar quando eu e você juntos abraçarmos a proposta de Deus para a nossa vida. Se hoje Deus falou no seu coração, hoje é o dia que Deus começa a mudar a proposta dele para a sua alma e para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer outro convite para você. Você não sabe por onde começar, mas você quer começar em algum lugar. Vem aqui falar com Jesus. Mas Senhor, por onde eu começo?
Por quem eu começo? Onde eu começo? Vem aqui falar com Jesus, Jesus vai te ajudar. E você que tem uma causa impossível, um problema impossível, isso lhe impede. Você fala assim, olha, eu tenho um impedimento na minha vida, na minha alma. Eu quero fazer mais, mas eu tenho um impedimento. Eu tinha um impedimento. E meu impedimento era físico. Eu empurrei com tudo, com impedimento físico e tudo. Eu não gosto de contar muito isso, porque é muito pessoal, mas eu vou contar do mesmo jeito, porque você é meu amigo, minha amiga. Em 2012 eu sofri um acidente, eu perdi 4 dentes embaixo da boca, um molar aqui do lado, e eu fiquei com meus dentes aqui da frente eram de 2 coisas. Se você olhar umas fotos antigas, você vai me ver assim. E foi uma época da minha vida que eu comecei a ter mais oportunidade para pregar. Toda vez que eu subia o púlpito eu lembrava disso. Eu lembrava que eu estava sem dente. Mas olha, feio. E o que aconteceu? Além disso, eu tinha 4 canais para fazer embaixo, e aquilo vivia inflamado. Mas eu falei o seguinte, olha, essa é a condição que eu tenho, mas eu tenho uma vontade tão grande de fazer, mas uma vontade tão grande de fazer que eu não me aguento. E aí, quando eu tinha que ouvir de novo a minha mensagem para ver se eu tinha falado muita besteira ou dava para aguentar o tanto de besteira que eu tinha falado, eu não assisti o vídeo, porque eu me senti envergonhado de mim. Até o dia que eu estava na nossa igreja, no culto da oração, 5 horas da manhã, e eu lembro eu falando com o Senhor, eu falei assim, Senhor, hoje eu tomei o último anti-inflamatório. Não é porque eu tomei uma decisão. Não, Senhor, eu tomei o último. Não, porque acabou mesmo, só tinha um. Tomei o último anti-inflamatório hoje, acabou, não tem mais anti-inflamatório. Vem no Brasil, eu não sei quantos dias eu vou ficar sem esse anti-inflamatório. Não sei quantos dias vai passar até ver alguém vir no Brasil e não der esse anti-inflamatório para mim. Então eu peço que o Senhor me ajude por esse período. Naquele dia à tarde, alguém me chamou e falou o seguinte, olha, paguei esse cartão de crédito aqui, está na sua mão, procura alguém para arrumar seus dentes, porque eu não te aguento mais ver mangueira. E arrumaram meus dentes, agora eu estou com um sorriso bonito. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe que nada te impeça. Se você tem uma condição que lhe atrapalha, seja física, seja pessoal, seja de olhar, não impeça, não deixe que isso te impeça. Abra a sua boca e seja alguém como Davi foi. Ensine as pessoas o caminho do Senhor. Chame elas a conhecer e a provar da bondade de Deus. Se exponha no mundo espiritual, porque Deus está balizando você nessa noite para lhe usar para a glória do nome de Jesus. Se Deus falou com você, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, vem à frente. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a